Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da palavra. Nesse momento nós vamos continuar o tema de estudo do mês da família. Hoje vamos ver sobre a redenção na família à luz do texto de Gênesis 4, versículo 25 e 26. Nós vimos domingo passado, a respeito do pecado na família. Vimos como ele é traiçoeiro, como ele entra sutilmente. Vimos que a culpa do pecado é exclusivamente do ser humano, que, inclinado pelos desejos do seu coração, resolveram abrir mão da fidelidade a Deus para atender os prazeres que falavam ao seu coração, o que clamavam ao seu coração. Vimos aí que na cobiça nós temos o início da maldade do ser humano, do pecado do ser humano em si, porque ela, uma vez concebida, gera a morte. Foi o que aconteceu com Eva, em seguida com Adão, juntamente com a inversão dos papéis no lar, e foi toda essa confusão que nós vimos detalhadamente no domingo passado, e hoje nós vamos continuar esse tema, agora mostrando a redenção da família. Afinal de contas, se a história se encerrasse com aquele momento, miseráveis seríamos nós, porque o que nos aguardaria seria desespero, angústia e morte eterna. Mas a grande alegria e grande esperança vem que, apesar do que aconteceu no primeiro pecado, nós temos a esperança da redenção em Cristo Jesus. Por isso vamos ver hoje, a redenção na família. Vou fazer a leitura do texto, Gênesis 4, versículo 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração? Pai, em Tua presença somos gratos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que é sem medida. Te pedimos, ó Pai, fala ao nosso coração nesse momento, que possamos, ó Pai, aprender mais de Ti, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ser propício a nós, ó Pai, nos ensinando, nos corrigindo, endireitando os nossos passos, para vermos cada dia mais para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós a nos instruir no caminho que devemos andar. A oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, redenção na família. Há uma história que conta que um jovem chamado Tom, ele então pegou vários pedacinhos de madeira e foi ele trabalhando, entalhando, e ele fez então um barquinho. Tom fica muito animado com aquele barquinho de madeira que ele havia feito, e ele então vai até a beirada de um rio que havia próximo à sua casa. Ele então amarra uma corda nesse barquinho e coloca o barquinho dentro do rio. E o barquinho vai ao prazer ali das ondas, das correntezas. Ele vai então navegando de um lado para o outro, e Tom fica na beirada ali do rio, admirando o barquinho dele, como ficou bem feito e como flutuava bem. Só que de repente o barquinho ele pegou uma correnteza muito forte, e de repente ele começou a girar e descer a correnteza do rio, já agora com uma força muito grande. Tom tentou puxar ele de volta, mas ele ficou pesado pela água que já estava circulando dentro do barquinho, e então rebenta a corda que ele estava segurando. Tom viu seu barquinho então descendo ali, emergindo na água e subindo de volta. Ele vê descendo ali pela correnteza, e ele sai correndo, porque tinha sido algo que ele trabalhou muito, que ele tinha muito orgulho, e ele sai correndo ali pela margem do rio, e ele vai observando o barquinho dele descendo as correntezas, até que chega um momento em que ele perde de vista, mas ainda assim ele continua por muito tempo andando ali na margem do rio, procurando para ver se encontrava o seu barquinho. Quando começou a escurecer, ele começou a perder as esperanças e voltou para casa triste, porque o seu barquinho havia se perdido. Ele dormiu. No outro dia pela manhã ele foi para a escola. Quando ele voltava da escola caminhando, ele então vê na vitrine de uma loja o barquinho dele. E ele então entra correndo na loja e vira para o dono da loja e fala: Senhor, esse barco é meu, esse barco que está na sua janela é meu, fui eu que fiz. O moço falou assim: olha, você me desculpa, rapaz, mas esse barquinho chegou para a gente aqui pela manhã e agora ele está à venda, O valor dele é R$20 e só posso te fornecer ele de volta se você me comprar. Então saiu correndo ali, foi até em casa, correu na sua gavetinha onde guardava seu dinheiro, procurou, juntou todo o dinheiro que ele tinha e dava exatamente R$20.
Então Tom ele vai correndo até a loja e ele dá os R$ 20 para o moço e compra o barquinho dele de volta. E agora ele sai feliz, abraçado naquele barquinho, exclamando, né? Agora você é meu 2 vezes. Primeiro eu te fiz e agora eu te comprei. Essa história, ela nos remete, né, à realidade de Cristo Jesus. Na verdade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós temos Deus como Criador de toda a história. Ele criou o ser humano e Ele fez obra de suas mãos. Ele fez com toda perfeição, com todo zelo, com toda dedicação. Mas o ser humano pecou, ele caiu, ele saiu da presença do Senhor. E a palavra de Deus fala que há um momento na história em que Deus vem e paga um alto preço para resgatar o perdido pecador, trazer de volta aquilo que é seu. E, meus irmãos, a grande esperança que nós temos e a grande alegria que nos move é saber que o nosso Deus nos amou tanto que Ele não desistiu de nós, mas Ele entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. E Cristo Jesus, portanto, quando Ele vem ao mundo de livre e espontânea vontade, Ele vem porque Ele nos amou. Nos amou de tal maneira, né, que Ele entregou a sua vida para redimir os nossos pecados. E é nessa esperança e essa alegria que nos move. Mas apesar desse ápice da redenção de Cristo Jesus, o ápice, né, da redenção do ser humano, né, do povo de Deus, está na vida e obra de Cristo Jesus, ela tem início desde o fatídico dia do primeiro pecado. Vejamos, portanto, em primeiro lugar, o distanciamento de Deus. É impossível falar de redenção sem falar primeiro da realidade do pecado. Nós já trabalhamos exaustivamente no último domingo, agora nós vamos apenas retomar e ver como que isso vai se agravando ao longo da história. O pecado cometido pelo primeiro casal resultou, portanto, numa série de consequências. O discernimento do bem e do mal, e a terra amaldiçoada por causa do ser humano, e o homem distante de Deus. Tudo isso gerou um grande transtorno na história da humanidade. A outrora possibilidade do pecado agora se torna uma inclinação natural e extremamente perigosa. O ser humano se transformou em algo espiritualmente falando muito pior do que era antes. A primeira família cresce e a Bíblia registra o nascimento de Caim e Abel. A alegria e esperança no coração do primeiro casal quando nasce o primeiro filho. A promessa da restauração de Gênesis 3,15 parece já estar se tomando forma, né, quando nasce o primeiro menino. É muito interessante notar na fala de Eva, né, quando ela diz... Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu luz a Caim, a quem disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então a expressão de Eva, né, ao nomear o seu filho, parece uma expressão de grande alegria, porque é como se ao descendente prometido, que agora havia nascido, ele então seria aquele que cumpriria, né, a sentença e restauraria a comunhão com Deus. Né? Essa esperança toma o coração daquele primeiro casal. Então a promessa de Gênesis 3,15, né, que vai dizer: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, parece já estar tomando forma. Porém a alegria logo se tornou em tragédia, e o próprio Deus vai afirmar, né, falando, repreendendo o coração de Caim, mas isso acaba sendo deixado de lado, né, pelo próprio Caim. Em Gênesis 4,7 Deus vai dizer para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Porém, cego, provavelmente pelo ciúme, Caim intenta em seu coração o mal contra o seu irmão. Né? O versículo 8 vai dizer: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que ele levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. É interessante como que, novamente, né, o pecado é intentado no coração de Caim. Deus repreende Caim antes que o pecado fosse de fato executado. Mas Caim ignora a palavra de Deus. Ele tinha aquilo certo no coração dele, ele sabia o que ele queria fazer, ele arma todo um cenário, ele chama Abel para o campo, né, para um lugar afastado, isolado, e ali ele consuma, né, ele concretiza a maldade do seu coração, que já havia sido intentada no seu coração. A verdade, meus irmãos, é que nós vemos, né, as consequências do pecado se agravando cada vez mais. No primeiro momento, né,
quando a cobiça toma o coração de Eva e ela cede ao desejo do seu coração, cometendo o primeiro pecado, quando o homem ele inverte os papéis ali, ele submete à direção da sua esposa, ignorando a palavra de Deus, ele também cede ali à realidade pecaminosa. Agora nós temos Caim agindo ainda mais gravemente, porque ele não só intenta o pecado no seu coração, mas ele executa, né, com restício de crueldade, porque ele planeja o mal e ele executa o mal friamente, quando ele chama ali Abel para um lugar isolado. Caim é corrigido por Deus, mas o mal continua se agravando cada vez mais. Aquele que outrora foi tido como o possível instrumento de Deus para a restauração, agora é tido por maldito sobre a terra. Muitos anos se passaram desde a descendência de Caim e até que nasce mais um homem, né, dentro da sua descendência, chamado Lameque. Mas é interessante só, antes de entrar na história de Lameque, apontar isso, né? Deus, quando ele vê a maldade de Caim, né, ele já havia repreendido Caim. Caim sabia que aquilo era errado, mas ele resolve cometer o pecado assim mesmo. Caim é amaldiçoado sobre a terra, né? E ele agora, versículo 11 vai dizer: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Caim recebe na própria carne, né, as consequências do pecado, e ele agora teria que viver com essa realidade triste, né, que ele havia causado pelo resto da vida, né, as marcas que ele levaria agora para sempre, né, daquilo que ele havia feito de errado. O pecado gera consequências. E mais que ele tenha se arrependido, e a história não registra isso para nós, mas mais que ele tenha se arrependido, né, e pedido perdão para Deus, as consequências ainda estavam ali com ele, né? Havia agora uma marca que o distinguia do resto do povo, né, por causa do pecado que ele havia cometido, e o seu irmão já não estava mais entre eles. Mas o pecado, como eu disse, ele continua se agravando na história da humanidade. A realidade, desde que o pecado entra, ele começa a produzir os seus efeitos cada vez piores e mais devastadores na história da humanidade. E como eu disse, a descendência de Caim vem sendo registrada no capítulo 4. E dentro dessa descendência nasce um homem chamado Lameque. E a palavra de Deus fala que, longe de Deus, né, Lameque se torna um homicida, só que ainda pior, ainda orgulhoso das suas atitudes. Ele mata não um, mas duas pessoas, né? E a expressão dele, né, ao se referir, ao falar sobre o seu feito, é como se fosse uma expressão de orgulho. É como se ele não tivesse nenhum tipo de remorso com aquilo que ele havia cometido, como se ele tivesse orgulho de ser considerado uma pessoa má, uma pessoa cruel, uma pessoa pior do que o seu ancestral Caim. Longe de Deus, a humanidade vai se deteriorando muito rápido. E por isso, meus irmãos, nós temos que ficar atentos, porque a Bíblia vai nos dizer que um abismo chama outro abismo. O pecado ele vai se agravando. O pecado por si só, sem Deus, sem a interferência do agir glorioso, misericordioso de Deus, o pecado não gera redenção, ele não gera reconciliação, mas ele gera cada vez mais morte, desespero e angústia na vida da pessoa e distanciamento de Deus. Como podemos ver quando nos afastamos de Deus, fica cada vez mais difícil viver uma vida íntegra e correta. Não é diferente nos dias de hoje. Enquanto longe de Deus a pessoa se sente, do ponto de vista espiritual, à vontade para cometer qualquer tipo de pecado, ela tem como o centro da sua vida o próprio eu. Por isso, quanto mais a pessoa se afasta de Deus, seja pelo motivo que for, pior fica a situação da pessoa. Às vezes, nós encontramos pessoas, né, que cometem pecados complicados e sentem vergonha de continuar frequentando a igreja e por isso se afastam de Deus, buscando um isolamento, buscando ficar longe do convívio com os irmãos, longe do convívio com a igreja, longe da leitura da Bíblia, da vida de oração, porque às vezes se sentem envergonhados ou não se sentem dignos de estar ali na presença do Senhor. Mas quanto mais você se afasta de Deus, pior fica a sua situação. A grande questão que nós precisamos entender é que, uma vez cometido o pecado, nós precisamos, com rapidez, nos humilhar diante do Senhor para, arrependidos dos pecados, começarmos a ser trabalhados pelo Espírito Santo para uma nova vida, para uma correção de erros, para uma mudança de atitude. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, pior fica a nossa vida. Quanto mais longe nós nos colocamos dos caminhos do Senhor, mais grave se torna a nossa situação, mais complicado se torna o nosso retorno à presença de Deus. Por isso, meus irmãos, quando nós
olhamos para a história de Caim, de Lameque, a história do pecado e como ele vai se agravando na humanidade, nós vemos a necessidade latente do ser humano de voltar-se aos pés de Cristo Jesus, para que Deus possa executar a sua obra redentora em nossas vidas, que nós não merecemos, que nós não somos dignos, que nós não somos capazes de fazer pela nossa própria obra. O pecado, ele gera consequências, e o pecado longe de Deus, ele se agrava cada vez mais e mais. O exemplo que deixamos para as nossas gerações não pode ser o do pecado cometido, mas do arrependimento sincero e o do retorno à fidelidade a Deus. O segundo ponto que nós trabalhamos, agora entrando propriamente no texto que nós lemos, é que a misericórdia de Deus na sua obra redentora. E o versículo 25 e 26 vai trabalhar isso com precisão. No meio então de toda essa sequência de tristezas descritas pela descendência de Caim, a esperança volta à história quando nasce Sete. E a palavra de Deus vai dizer, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim o matou. Deus, em sua infinita misericórdia, mostra que o problema do pecado não seria resolvido tão breve. Não seria o primeiro homem que nascesse, mas seria um homem que ainda viria a nascer. Mostra que apesar de Abel estar morto e Caim se tornar maldito sobre a terra, a promessa de Gênesis 3, versículo 15, ainda está de pé. O nome que significa substituição, Sete significa substituição, parece lançar luz à obra redentora que Cristo um dia faria. Se proposital ou não, talvez nunca saibamos de fato, mas sabemos que Deus não permitiu que a esperança da restauração acabasse. Desde a primeira promessa, a humanidade vislumbra sequencialmente a obra redentora de Deus através dos anos. Portanto, irmãos, quando nasce Sete, a esperança volta ao coração de Eva. E é interessante porque nesse ínterim, aquele sentimento de que com o nascimento de Caim já seria a restauração, agora de repente eles entendem que não seria o primeiro homem que nascesse, mas seria um homem da descendência que viria a nascer. E por isso Sete traz essa ideia de substituição, mas a esperança continua, a esperança permanece viva agora na pessoa de Sete e na sua descendência. A esperança não poderia vir de Caim, porque ao matar o seu irmão, ele expressou o oposto do amor de Deus por nós, descrito em 1 João 3, versículo 11 a 12, também o versículo 16, a palavra de Deus vai dizer, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Assim, é na descendência de Sete que surge o povo de Deus, o povo que adora e glorifica a Deus. Então, meus irmãos, quando nós observamos a maldade no coração de Caim, nós enxergamos que a redenção não viria por meio dele. Depois vem o pecado que ele comete, a atrocidade e toda a realidade que vem depois disso. Mas a esperança continua, a esperança não acaba naquele primeiro momento, mas ela continua e ela renasce ali em Sete e ela segue através da sua descendência. O versículo 26 vai dizer, a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Enquanto a história de Caim surge os primeiros agricultores, músicos e metalúrgicos, você vai ver do versículo 17 ao 24, essa descrição. Na história de Sete nasce o culto regular a Deus. A partir daqui e agora até a volta de Cristo, temos um povo que exalta e que glorifica a Deus. E mesmo quando muitos séculos depois, imerso em uma série de cativeiros, o povo quase desaparece, ainda resta o que a Bíblia descreve como remanescente fiel, que segundo Paulo, sobrevive segundo a eleição da graça. Romanos 11, versículo 15. De agora e para sempre, a esperança da redenção permanece viva no coração de pessoas que ao longo dos séculos continuam adorando, glorificando e exaltando a Deus. Curioso notar que ao nomear o filho Enos, que significa homem, assim como Adão, temos o primeiro registro de um pai nomeando o seu filho.
Até então, os únicos 2 registros são de Eva nomeando Caim, depois nomeando Sete. Ao restaurar as devidas funções do homem, Sete se torna pai da descendência que adoraria a Deus. E é da sua família que surgem personagens como Enoque, que a palavra de Deus vai dizer no versículo 24 do capítulo 5, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Homem que andou com os caminhos do Senhor, serviu a Deus e não passou pela morte. Nós ainda temos nessa descendência a vida de Noé, e daí, consequentemente, Abraão, Isaque, Jacó e Jesus Cristo. Jesus, que chamado Filho do Homem, nos faz lembrar da promessa da redenção de Gênesis 3, versículo 15. Essa promessa que nunca foi esquecida, quando Cristo nasce entre nós, Jesus cumpre, portanto, cabalmente todos os requisitos necessários para a nossa salvação, coisa que nós não seríamos capazes de fazer. Com o seu nascimento divino, por obra do Espírito Santo, ele não recebeu na carne a herança pecaminosa dos primeiros pais, descrita no Salmo 51:5, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O nascimento de Cristo foi divinal, mas ele era absolutamente um homem completo, porque apesar de ter nascido sem pecado, por ser a obra do Espírito Santo, ele nasceu homem de carne e osso, porque ele foi gerado do ventre. Não nasceu pecador, mas podia pecar se quisesse. Interessante porque se assemelha muito à condição de Adão e Eva no primeiro momento. Por isso não é à toa, que tanto a genealogia de Lucas 3, quanto a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 45, vai chamar Jesus, vai comparar Jesus como um novo Adão. A sua vida, porém, nos mostra que, ao contrário do primeiro Adão, era possível sim viver sem pecar. E olha que houve muito mais tentações para Jesus do que houve para Adão, mas ele foi fiel até a morte, e uma morte de cruz. Morte substitutiva, morte vicária, que estava destinada a mim e a você. Mas somos pecadores e o melhor que conseguiríamos se dessemos a nossa vida para a remissão dos pecados seria talvez alguém que lesse a nossa história, desse uma aplaudida ou cumprimentasse o nosso esforço, mas não conseguiríamos a redenção nem a restauração do nosso relacionamento com Cristo Jesus. Cristo, por sua vez, ele com a sua morte pagou o alto preço dos nossos pecados. Ele redimiu o seu povo, escolhido desde antes da fundação do mundo, e que vem desde Enos, invocando o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, a história da restauração, ela nunca é esquecida. E a promessa de Gênesis 3, versículo 15, ela perdura ao longo dos séculos. E a palavra de Deus vem registrar o relacionamento de Deus com os homens, vem registrar como Deus faz um pacto com o seu povo, como Deus cumpre a sua aliança, como o centro, o ápice da história acontece em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, a vida de Cristo Jesus é algo que transforma, que muda a história da humanidade de uma vez e para sempre. Porém, todo o Antigo Testamento ele lança luz para o que Cristo faria, e todo o Novo Testamento, com a base do que Cristo fez, lança luz para o retorno glorioso de Deus, para a consumação dos séculos, para onde nos encontraremos com o Pai na eternidade. Assim, concluindo, o pecado é algo terrível, nos afasta de Deus e nos inclina a males inimagináveis. Mas o nosso Deus é misericordioso e mesmo com as repetidas rebeldias do ser humano, continua fiel à sua palavra de amor, prometendo a redenção e a nova vida no seu nome, no lugar, nova vida no seu nome, trazendo para nós uma esperança, uma alegria, uma paz que excede todo entendimento. Assim, quando nós vivemos para Cristo Jesus e reconhecemos o nosso pecado, entregando a nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós então somos reconciliados com Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Entendemos, portanto, que a morte e a ressurreição de Cristo, ela vem a cumprir uma promessa feita lá no dia do primeiro pecado, que é a restauração e a reconciliação com o Pai. Entendemos que nós não somos capazes de, pela nossa própria força, nós redimirmos a nossa alma, nós corrigirmos o problema do nosso pecado, nós retornarmos a Cristo, mas nós entendemos que quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, Ele o faz por nós, e nós então recebemos por imputação o pagamento da dívida feita por Cristo Jesus, a dívida do pecado, dívida que tinha como condenação a morte eterna e eterna separação de Deus. Por isso, meus irmãos, se por acaso você está longe de Deus, pelo motivo que for,
Não perca mais nem um segundo da sua vida. Não se afaste mais. Nós vimos que isso só gera mais problema, mais pecado. Mas volte-se para Cristo Jesus. Você cometeu um pecado, peça perdão para Deus. É possível que logo em seguida você sinta ali um remorso muito grande. E às vezes você não vai querer trabalhar na obra do Senhor, não vai querer fazer as coisas direito, não vai querer ler a Bíblia direito. Não se permita vencer por esse sentimento. Mas leia a Bíblia, trabalhe ainda mais na obra do Senhor, porque quando você pede perdão para Deus com o coração verdadeiramente arrependido, Cristo perdoa os seus pecados, você então é restaurado por Deus. Não há mais consequência de pecado sobre a sua vida, não há mais cobrança de pecado sobre você, mas há uma restauração, há um perdão verdadeiro. Portanto, dedique-se de corpo e alma, a partir do momento que você é perdoado, para uma vida que agrada o Senhor, na leitura da palavra, na vida de oração, quando possível for, agora não é possível, mas na comunhão com os irmãos, na pregação do Evangelho, na pregação da palavra, no testemunho, aonde quer que você estiver. Portanto, se você está longe de Deus, pelo motivo que for, ore a Deus, confesse os seus pecados, entregue-se de corpo e alma ao único que é digno de receber toda honra, toda glória e louvor, e o único que é capaz de redimir a nossa vida. Deus abençoe a sua vida, que Deus restaure a sua vida, que Deus te dê a alegria e a certeza de que Cristo, Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, por piores que eles sejam, por mais tempo que eles tenham sido cometidos. Cristo perdoa os pecados daquele que confessa com o coração verdadeiramente arrependido e se entrega aos seus pés. Deus abençoe a sua vida. Deus possa te dar força para se afastar da realidade pecaminosa, se entregar de corpo e alma aos pés de Cristo Jesus. Que você possa viver uma vida de integridade e fidelidade nos caminhos do Senhor. O pecado, quando não tem arrependimento, ele gera mais pecado, mais morte e destruição. Mas o pecado, uma vez que o arrependimento é de fato consumado no coração e na vida da pessoa, o perdão de Deus é imputado sobre nós em Cristo Jesus. Isso gera paz, alegria, esperança, regozijo e renovo em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Vou fazer uma oração para encerrar esse momento. Vamos orar. Pai, em Tua presença somos gratos pela Tua palavra que é viva e eficaz, que não falha, que não erra. Vimos, ó Pai, que o pecado ele se agrava de uma maneira muito rápida, mas, ó Deus, vimos que a redenção é uma esperança viva, ó Deus, e sempre disponível a nós enquanto houver essa realidade da humanidade como o Senhor criou. Te agradecemos, ó Pai, pela redenção de Cristo Jesus, ó Pai, que é o ápice da obra redentora do Senhor na história da humanidade. Muito obrigado, Pai, que se não fosse Cristo, nós não teríamos relacionamento com o Senhor, não teríamos sido reconciliados com o Senhor, mas por causa de Cristo, hoje nós temos o livre acesso a Ti. Obrigado, ó Pai. Mas eu te peço, em nome de Jesus, todo aquele, ó Pai, que se encontra na realidade do pecado, longe do Senhor, toca no coração dessa pessoa, Pai, para que possa se converter dos seus maus caminhos e voltar-se aos seus pés. Clamamos a Ti, ó Deus, em nome e no amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, uma boa semana e até a próxima com a graça de Cristo Jesus.